Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa El Espiritismo Responde. Nuestros nombres son César y Yuri. Ambos somos parte del Centro Espírita Chico Javier aquí en Sherbrooke, Canadá. Es un placer tenerlos con nosotros en este espacio donde nuestro propósito es brindarles información, claridad y consuelo a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. Cada semana nos adentraremos en temas variados, desde lo cotidiano hasta dilemas existenciales, pero siempre desde la perspectiva del espiritismo. No olvidemos que el conocimiento no tiene fronteras y aunque César hable portugués, creemos en la universalidad de la información, mencionando que este video cuenta con subtítulos, esperando que esto ayude a mejorar su comprensión. Gracias por estar aquí. Y gracias por enviarnos sus Graças. preguntas. Realmente cada pregunta es una oportunidad para aprender y los invitamos a que nos envíe sus inquietudes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web. Queremos escucharlos, queremos acompañarlos en este viaje de entendimiento, de crecimiento y en esta búsqueda hacia la luz del conocimiento. Así que, hola César. Graças, olá Yuri, graças a todos e obrigado pela presença. Esta pregunta que recibimos, César, nos habla de las enfermedades. Entonces la pregunta dice así, ¿el porqué de las enfermedades dichas hereditarias? Es un tema complejo, es un tema amplio, pero antes que nos respondas propiamente a la pregunta, nos gustaría saber qué son las enfermedades para el espiritismo, cómo el espiritismo responde a estas preguntas, César. Você tem razão, Yuri, são questões complexas, né? E nós somos reencarnacionistas, acreditamos que atravessamos a existência através dos séculos, né? Nós somos eternos, mas para atingirmos a perfeição, nós necessitamos nascer várias vezes. E muitas vezes, na ignorância, nós cometemos muitos erros, vamos aprendendo aos poucos, mas existe uma lei básica no universo, que é a lei de ação e reação. Tudo o que fazemos tem consequências, né? Todas as nossas ações, pensamentos, emoções têm consequências sobre nós mesmos e sobre os outros. Se são boas, né, nós vivemos a condição de felicidade. Se são más, nós teremos que arcar com o sofrimento que produzimos. Então, as enfermidades são a expressão da nossa inferioridade, da nossa ignorância. E elas expressam também o tipo de correção, de ajuste que nós temos que fazer em nós mesmos. Então, muitas vezes, né, para alcançar o equilíbrio da alma, nós precisamos da doença do corpo. Infelizmente é assim, né, mas as doenças são desarranjos, desorganização que nós produzimos em nós mesmos em algum momento da nossa existência, que pode ser atual, né? Ou pode ser do nosso passado. No caso das doenças hereditárias, nós estamos falando de problemas que criamos, que geramos no passado, que vão influenciar o nascimento na presente existência, né? Então, dito o que é a enfermidade e qual é o seu papel, nós podemos abordar agora esse segundo aspecto da questão, lembrando que como é que nós sabemos o que fizemos no passado e como é que a informação se transmite para o futuro, para o presente? Nós sabemos na doutrina espírita que o ser humano é um composto triplo. Ele é um espírito, ele tem um corpo espiritual que acompanha esse espírito, e ele é um corpo físico enquanto ele está encarnado. Essas três coisas juntas. No entanto, quem guarda toda a informação é o corpo espiritual, né, que nós chamamos de perispírito, né, aquele que está em volta do espírito. Este corpo, ele registra todas as nossas experiências. Isso é muito bom, pode ter um aspecto positivo, por exemplo.
Uma criança que nasce com o talento para a música ou para a matemática, ele não tem memória desses conhecimentos. Onde é que está essa memória? Né? Ela está no perispírito e se transfere para o corpo, né? Porque há essa flexibilidade nele. Mas, né, esse perispírito também registra os nossos erros, as nossas vivências negativas. E é nesse aspecto que ele vai influenciar o nascimento do novo bebê, né, do espírito que vai formar um novo corpo. Né? A partir do momento da concepção, o perispírito vai funcionar como um molde, como uma forma que vai modelar, né, que vai influenciar a genética daquele novo corpo. Então, o espírito, por exemplo, que viveu problemas que no seu passado ele teve hábitos negativos, como fumou demais, né, usou cigarro demais, comprometeu o seu sistema respiratório. Tudo o que nós fazemos com o nosso corpo ou com o nosso espírito é registrado nesse perispírito. Esse perispírito, quando morreu, aquele corpo que ele prejudicou com esse vício, ele carrega no seu perispírito aquela vivência e ah, aquele machucado, digamos, aquela região afetada. Quando ele vai reencarnar, ele pode influenciar um novo corpo, e aí nós podemos ter uma pessoa que nasce, por exemplo, com problema de asma, com problema respiratório, né? Ou que vai desenvolver esse problema ao longo da vida, dependendo dos seus hábitos e das suas escolhas, né? Porque você também, às vezes, recebe um corpo novo, e se você tiver hábitos de vida saudáveis, muitas vezes ele não vai, né, ativar essa doença no novo corpo. Então, é aí que a doutrina espírita explica que as doenças hereditárias são relativamente hereditárias. Porque você pode nascer numa família que tem uma carga genética, e nós vemos isso o tempo todo, e a medicina não sabe explicar. Porque nós temos dois, três filhos de um mesmo casal que tem a mesma carga genética, mas um deles desenvolveu asma e o outro não. Um deles desenvolveu uma síndrome qualquer, né, e os outros não. Mas todos têm a carga genética. Porque para o espiritismo, o que determina o que vai acontecer em termos de doença no corpo é o fato de que aquela doença já está no perispírito. E ela vai ativar a genética que ela necessita para a sua correção, né, e para a sua prova naquela existência que ela está começando, né? Então, isso é muito vasto. Nós estamos dando aqui uma explicação muito rápida, mas há livros muito interessantes que explicam tudo isto. Nós podemos recomendar àqueles que quiserem, né, como Missionários da Luz, de André Luiz. Há um estudo muito vasto deste fenômeno. Há outros livros que nós temos na literatura espírita, que é muito rica nesse aspecto, né, mas, concluindo, não há, né, para o espírito de condição mediana este peso da genética, né? Não existe na doutrina espírita isso. Você, quando nasce numa família, é verdade que o pai e a mãe podem ter aquele problema e você também vai ter, mas você vai nascer ali porque tem afinidade com aqueles espíritos, porque tem as mesmas necessidades que eles, e vai ativar no corpo, no novo corpo, o mesmo problema que eles têm, né? Porque às vezes são espíritos, inclusive, comprometidos no mesmo problema, né? Na mesma realidade e nos mesmos erros no passado. Então, nós nos valemos daqueles corpos, né, que têm aquela genética, porque precisamos, inclusive, daquela genética, né? E vai ser mais fácil ativar em pais e mães que já possuem esse problema, né? Então, para nós não há esse peso da genética como uma loteria, como um jogo, né, da sorte.
É o espírito que, com a sua condição e o seu perispírito, determina o que vai acontecer consigo mesmo. Gracias, César. Eso que dijiste, que todo se queda grabado en nosotros, finalmente somos lo que hicimos de nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros actos. Y nos despedimos, César, muchas gracias, pero recordando que todas las enfermedades, sean las que sean, tienen como único objetivo de elevar, ¿no? De elevarnos, elevar a las personas, a la criatura, despertarlas hacia los verdaderos valores de la vida, el amor, el evangelio, para podernos acercarnos a Dios. Entonces, cuando pensamos Exato. que ya venimos caminando milenios distanciados del Padre, cuando realmente Él trabaja siempre en nuestro beneficio. Entonces, bueno, muchas veces necesitamos esas enfermedades para buscar a Dios, ¿no? Y el Exato. espiritismo nos E enseña. uma coisa talvez importante, Yuri, para ressaltarmos, é que muitas vezes nós nascemos com uma tendência a certas doenças, porque são zonas sensíveis do nosso perispírito, mas que podem, perdão, que podem ou não serem ativadas, dependendo das nossas escolhas, do nosso estilo de vida, né, do cultivo das energias que colocamos em nós mesmos. Então, uma pessoa que escolhe viver no amor, no trabalho, no estudo, né, no esforço de melhorar-se, essa pessoa começa a corrigir no perispírito o problema, e ele não precisa se manifestar, né, no físico. Então, é muito bonito isto que a doutrina nos orienta, porque nós temos não há uma inflexibilidade da lei divina, ela é flexível. Nós podemos, né, o que diz o Evangelho, quando diz que nós podemos cobrir a multidão dos nossos pecados se amamos, né? El amor. Podemos anular os nossos pecados, doenças, erros, pelo amor, pelo trabalho, né, pela dedicação ao bem. Então, é muito bonito, porque não está escrito, né, de maneira incontornável que nós passaremos por aquele problema. Muitas vezes ele vai aparecer porque nós não corrigimos a nossa alma e não aprendemos, né, a fazer o melhor, né? Então o problema vai se manifestar, porque nós já temos aquela fragilidade, né, no nosso perispírito e também no nosso corpo. Muchas gracias, César. Nos despedimos agradeciendo las presencias de todos, invitándoles a que se suscriban, a que se unan a nuestra comunidad espírita que busca expandir la luz del conocimiento y la comprensión a través de nuestra maravillosa doctrina espírita. Gracias, César. Graças, Yuri, graças a todos.